Hoje nós vamos falar sobre técnicas de fechamento. Nosso último encontro nós falamos sobre técnicas de vendas e hoje nós vamos falar sobre técnicas de fechamento de vendas. Nós vamos ver o que é, eu vou apresentar um gráfico para vocês do desenvolvimento dessas técnicas. Então vamos começar sobre técnicas de fechamento. É o assunto que nós vamos desenvolver. Daqui para frente, técnicas de fechamento. E nós vamos desenvolver sobre isso. Primeiro, vamos ver o conceito de fechamento. Né? Fechamento de venda é o momento em que o cliente compra o produto ou contrata o serviço. Não basta apenas o cliente dizer sim, ele precisa externar a vontade do seu sim através de um ato de compra. Então, qual é o objetivo? Vou botar aqui. Qual é o objetivo das técnicas de fechamento? O objetivo das técnicas de fechamento é levar o cliente, conduzir o cliente a um ato de compra. O objetivo da técnica de fechamento é essa, é você conduzir o cliente para executar, para ter algum ato de compra. E o que é considerado ato de compra? Não basta só o cliente falar sim, né? Às vezes ele tem um ato de compra e nem sequer fala sim, né? Qual é, então, os atos de compra que a gente busca? A gente busca, assim, um ato de compra, o cliente assinar um contrato, o ato de compra é o cliente efetuar o pagamento com cartão de crédito, cheque ou dinheiro, isso é um ato de compra. O outro ato de compra é o cliente confirmar ou fornecer dados pessoais, tais como RG, CPF, endereço, nome da mãe, entre outros. Ato de compra quando o cliente está escolhendo os produtos que ele pretende levar. Então, isso são atos de compra. O objetivo das técnicas de fechamento é conduzir, levar o cliente a esses atos de compra, sem que você pergunte a ele se ele vai comprar. Na verdade, isso não deve ser perguntado. Olha só, por exemplo, que deve ser evitado falar, o que o vendedor não deve falar no fechamento. Perguntas como, o senhor vai comprar? Ou, posso inscrever o senhor? Ou, o senhor não gostaria de ficar com esse produto? Ou, o senhor tem interesse? Ou, vamos fechar negócio? Essas perguntas devem ser evitadas. Porque essas perguntas, né, a resposta pode ser uma que você não quer ouvir. O cliente, por exemplo, pode falar para você que não tem interesse, que não quer comprar, que não quer se inscrever, que não gostou do produto, que não vai fechar negócio. Então, se você não quer ouvir uma resposta negativa, então não faça uma pergunta onde essa resposta negativa pode ser falada. Então, isso aqui é o que não deve ser dito por um vendedor. Lembrando que os atos de compra, né, são assinar o contrato, efetuar o pagamento, crédito, cheque, o dinheiro, confirmar ou fornecer dados pessoais, como RG, CPF, endereço, nome da mãe, escolher o produto que vai levar. O objetivo, então, do vendedor é conduzir, levar o cliente a desenvolver, a praticar algum ato de compra. Agora, quando deve ser utilizado as técnicas de fechamento? Técnicas de fechamento somente devem ser utilizadas quando perceber que o cliente tem interesse naquilo que está sendo oferecido, naquilo que está sendo ofertado. Olha só, vou até destacar aqui, ó, somente devem ser utilizadas quando perceber que o cliente tem interesse. Somente nessa situação é que se deve utilizar as técnicas de fechamento. Somente quando perceber que o cliente tem interesse naquilo que está sendo oferecido, naquilo que está sendo falado. Pois bem, voltando aqui para todos nós juntos aqui. Agora, como que eu posso perceber que alguém tem interesse naquilo que eu estou falando? Como que eu posso saber que uma pessoa tem interesse naquilo que eu estou dizendo? Bem, a pessoa, ela demonstra sinais, né, sinais comportamentais de que ela está tendo interesse naquilo que você está falando. Alguns sinais são esses. Por exemplo, você faz pergunta, a pessoa responde, ela te faz pergunta, ela cita um exemplo confirmando o que você está falando, ela interage na conversa, ela experimenta, ela participa, ela questiona, ela opina. Então, quando a pessoa interage na conversa com você, isso é um indício, um forte indício de que ele tem interesse naquilo que você está falando.
Se o seu cliente tem interesse naquilo que você está dizendo, então você pode utilizar as técnicas de fechamento, que tem por objetivo conduzir o cliente, levar o cliente até para que ele possa ter algum ato de compra. Muito bem. Agora, como que você pode diferenciar a falta de interesse de timidez? Porque talvez a pessoa não interaja na conversa com você, não porque ela não tenha interesse, mas sim porque ela é uma pessoa tímida. Não é porque não tem interesse, e sim que é pessoa tímida, é pessoa que fala pouco, é pessoa silenciosa. Nós até estudamos em aulas passadas tipos de cliente, né? Tipos de cliente é importante. Nós vimos a introdução à venda, se não me engano, eu falei sobre tipos de cliente. Então, lá atrás, quando nós estudamos sobre tipos de cliente, eu já mencionei o cliente silencioso, o cliente tímido, né? Talvez a pessoa tenha pouca instrução, aí para não achar que ela é uma pessoa ignorante, né? Talvez ela não fale nada, senão ela pode pensar, fulano vai achar que eu sou burro, não vou falar nada, né? Então, pessoas, às vezes, com pouco conhecimento, pouca instrução, pessoas tímidas, ficam muito silenciosas, ficam muito caladas. E aí, como que você vai saber se a pessoa não tem interesse naquilo que você está falando, ou como saber se a pessoa é muito tímida, então é muito silenciosa, muito calada? Bem, é necessário que você faça com que a pessoa interaja na conversa com você, né? Você pode fazer perguntas simples, né, para que a pessoa possa responder, né? Por exemplo, a senhora não concorda comigo que a saúde pública do nosso estado está muito ruim? A pessoa talvez vai concordar. A senhora viu o que aconteceu, por exemplo, se o produto é um produto relativo à segurança? A senhora viu o noticiário que a determinada rua houve um assalto, assim, né? Assim, são coisas que você pode falar que tem por objetivo fazer com que o cliente interaja, participe da conversa com você. Essa é a intenção, fazer com que o cliente participe da conversa com você. Dessa maneira, você vai verificar se ele é um cliente tímido ou se ele, de fato, não está interessado. Isso é muito importante porque, veja bem, nós devemos utilizar as técnicas de vendas somente quando o cliente mostrar interesse. Então, somente quando o cliente mostrar interesse é que eu devo utilizar as técnicas de fechamento. Por isso que eu preciso analisar primeiro o comportamento do cliente para depois saber se ele está tendo interesse ou não. Lembre-se que o objetivo é levar, conduzir o cliente a ter algum ato de compra. Isso aqui eu já mencionei, aquilo que não deve ser falado pelo vendedor. E eu coloquei esse gráfico aqui para apresentar para vocês as 6 técnicas de vendas que nós vamos estudar. Só falta colocar mais uma aqui que não teve espaço no slide. Depois eu vou ter que reformular esse slide para poder acrescentar em 6. Uma só eu vou falar. Então, são fechamento ativo, fechamento alguma dúvida, alguma pergunta, fechamento assumido, fechamento por alternativas, fechamento induzido e fechamento por venda adicional. Muito bem. Como é que funciona essas técnicas, né? Eu vou começar pela do topo, né? Chamado fechamento ativo. Fechamento ativo é uma técnica de venda utilizada para você verificar se seu cliente tem ou não interesse naquilo que você está dizendo. Então, o fechamento ativo tem esse objetivo. Você vai utilizar o fechamento ativo para saber, para perceber se o cliente tem ou não interesse naquilo que você está falando. Para isso, você vai utilizar o fechamento ativo. Por exemplo, fechamento ativo ele envolve uma ação física. Imagine que você trabalha numa loja de calçados. O cliente chegou na sua vitrine, começou a olhar os calçados lá. Aí você chegou, se apresentou, meu nome é fulano de tal, qualquer coisa pode me perguntar, né? Aí a pessoa chega e pergunta para você, você tem aquele sapato ali, número, sei lá, número 37, número 38. Aí você, um minutinho só, você vai lá dentro, já volta com a caixa na mão, né? Com o calçado, e já fala para ele, você pode experimentar ali, ó, pode ficar ali dentro para poder experimentar. Se o cliente entra no interior da loja para experimentar, o cliente está fisicamente tendo um comportamento ativo de que ele tem interesse. Olha só, o fechamento ativo ele é utilizado também para saber se o cliente tem interesse. Então, quando o cliente experimenta uma roupa, quando o cliente experimenta um calçado, é um comportamento ativo de que ele tem interesse. Se você vai comprar um carro, né, e está lá como vendedor, e o seu cliente resolve entrar no carro, ligar o carro, fazer um test drive, é um comportamento ativo. Ele está tendo uma ação,
É um comportamento ativo de que ele tem interesse naquele produto, até porque ele está experimentando, está testando, está usando o produto. Um outro exemplo, né? Imagine, faça esse teste, você pegue seus familiares. Agora, nem tanto está podendo sair muito de casa, mas o dia que você faça esse teste. Vá nas Casas Bahia, por exemplo, né? Para na frente de um forno micro-ondas, por exemplo. Olha lá, daqui a pouquinho o vendedor vai te dar um cartão, agora não está mais dando cartão, vai só falar para você que qualquer coisa é só perguntar para ele. Aí então você faça a pergunta para ele. Mas você parcela esse forno micro-ondas? Ele não te responde em pé. O vendedor ele pede para você acompanhar ele, leva você até a mesa dele, pede para você se sentar, ele senta no computador dele, demora alguns segundos para poder achar lá, te oferece uma água, te oferece o café. Né? Para que ele está fazendo isso? Porque ele quer saber se de fato você tem interesse. E você vai demonstrar se tem ou não interesse por um comportamento ativo. Que comportamento é esse? Indo até o local, sentando lá na cadeira, esperando o cliente, esperando o vendedor passar essas informações. Tudo isso é um comportamento atípico, comportamento ativo, típico de quem tem interesse. Diante disso, o cliente, o vendedor, vai dar, então, mais atenção para você, porque você está tendo um comportamento ativo de quem tem interesse. Então, o fechamento ativo, ele é um fechamento que tem por objetivo fazer com que você saiba, né, confirme e tenha certeza que seu cliente tem ou não interesse. Muitos são os produtos, né? Muitos são os comércios que você pode utilizar esse tipo de técnica de fechamento. Bem, sabendo que o cliente tem interesse, né, você vai seguir, então, as técnicas de fechamento. A próxima é o chamado fechamento alguma dúvida ou alguma pergunta. Você, então, faz a pergunta para o cliente. O senhor tem mais alguma dúvida ou tem alguma pergunta? Eu vou até colocar aqui, ó. Né? Deu certo. Você vai perguntar para o cliente, você tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Eu espero o cliente responder. Se o cliente falar que não, se o cliente falar que não tem dúvida ou não tem nenhuma pergunta, o próximo passo, então, é você ir para fechamento assumido e ir para fechamento por alternativas. Se o cliente falar que sim, tem uma dúvida, então qual é o próximo passo? É você responder a dúvida do cliente. Depois que você responder a dúvida, respondeu a pergunta e tirou a dúvida, você volta para cá e faz de novo a pergunta para o cliente. Ah, o senhor tem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta? E você vai fazer sempre isso até que o cliente diga que não tem. Fala que não tem mais nenhuma dúvida, não tem mais nenhuma pergunta. Enquanto o cliente falar que sim, você vem para cá, responde a dúvida ou pergunta dele e depois volta para cá. E você vai fazer isso, esse ciclo, né? Esse ciclo aqui, ó. Você vai fazer isso toda vez que o cliente falar que tem alguma dúvida ou que toda vez que o cliente falar que tem alguma dúvida ou tem alguma pergunta. Tá? Então, toda vez que o cliente falar que tem alguma dúvida ou que tem alguma pergunta, então você vai fazer esse ciclo aqui. Até que o cliente fala que não tem. Essa aqui, então, é uma técnica de fechamento. Tem por objetivo eliminar qualquer tipo de dúvida que, porventura, o cliente tenha. Feito isso, você, então, vai para fechamento assumido ou fechamento por alternativas. Bem, fechamento assumido e fechamento por alternativas devem ser utilizadas juntas. Você vai utilizá-las de forma juntas. O que é fechamento assumido? Fechamento assumido é um fechamento típico quando ocorre a assinatura de um contrato. É aquele fechamento onde você começa a pedir os dados do cliente ou confirmar. Ah, você pode confirmar para mim o seu RG? Você pode confirmar para mim o seu CPF? Você pode confirmar para mim a sua identidade, o nome da sua mãe? Né? Se o cliente está passando essas informações para você, basta depois você apresentar o contrato e falar assim, pode assinar na linha pontilhada. Se o cliente assinou na linha pontilhada, é sinal de que ele vai comprar. Isso é fechamento assumido. Então, fechamento assumido é aquela técnica de fechamento onde você começa a pedir os dados do cliente, começa a pedir os dados do cliente e ele começa a dar esses dados para você.
Se ele está fornecendo, está dando os dados para você, é sinal de que ele tem interesse naquilo que você está dizendo. Já o fechamento por alternativas, né? Então, eu vou botar aqui, né? O fechamento assumido é mais em questão de quando tem um contrato ou pedido, e fechamento por alternativas é quando olha, escrever isso aqui não é muito fácil, né? É quando a venda ocorre na hora. Por exemplo, o cliente chegou lá, celular, por exemplo, né? Celular na hora. Não precisa assinar um contrato para comprar celular, não é uma coisa que você vai receber depois. É na hora. Se o cliente não tem mais nenhuma dúvida, então você pode utilizar daqui, ó, vem para cá. Utiliza o fechamento por alternativas. Por exemplo, o senhor prefere levar o celular Samsung ou Motorola? O senhor vai levar o que tem a capa preta ou o que tem a capa dourada? O senhor prefere pagar à vista ou parcelado? Vai parcelar no Visa ou no Mastercard? Vai ser em 6 vezes ou em mais vezes? Enfim, são essas alternativas. Isso é fechamento por alternativas. Observe que em nenhum momento você pergunta para o cliente se ele quer comprar. Você simplesmente dá alternativas relativas a questões inerentes ao produto. Observe que você fez isso porque você percebeu que o cliente tem interesse, você já passou por aqui, o cliente tem interesse, o cliente não tem mais nenhuma dúvida e a venda ocorre na hora. Então, você vai para cá e vai utilizar fechamento assumido, fechamento por alternativa. Né? Agora, vamos supor que o cliente ele ainda esteja inseguro para comprar alguma coisa. Ele ainda está inseguro, ele não sabe ainda exatamente se vai comprar ou não, ele está inseguro. E aí, estando o cliente inseguro, como é que você pode induzir ele a comprar? Né? Então, seja o fechamento assumido, seja o fechamento por alternativa, se você perceber que seu cliente ele está inseguro, o próximo passo é fechamento fechamento induzido. Fechamento induzido é aquele fechamento onde você dá ao cliente algum tipo de benefício, algum tipo de bônus, alguma coisa que ele possa ganhar se comprar o produto na hora. Por exemplo, você então chega para o cliente e diz, né? Se você comprar o colchão agora, eu te dou 2 travesseiros. Ou se o senhor levar esse videogame hoje, eu te dou 2 jogos. Ou então, se você fechar esse plano dessa assinatura de telefonia móvel agora, eu te dou 50% de desconto nos 6 primeiros meses. Ou então vai ter o WhatsApp, vai ter redes sociais fora da franquia, sem precisar pagar, né? vai estar fora da franquia. Enfim, são algumas coisas que você pode dar ao cliente para que ele feche o produto na hora. Agora, um outro detalhe importante. Esse fechamento induzido aqui, você só vai utilizar se o cliente tiver alguma resistência. Se o cliente tiver alguma resistência, aí é que você vai utilizar a técnica de fechamento induzido, só se o cliente tiver alguma resistência. Agora, se o cliente não tiver resistência nenhuma, né, você tá conversando com o cliente lá e o cliente não tem resistência nenhuma, então o próximo passo é você ir para outra técnica de fechamento. A outra técnica de fechamento é quando o cliente não está inseguro, né? Não está indeciso para comprar. Então você daqui, ó, ao invés de ir para lá, daqui
Então, o cliente está inseguro, fechamento induzido. O cliente não está inseguro, então você vai utilizar aqui, ó. Não vou fazer assim, não, senão vai demorar muito. Fazer assim. Se o cliente não estiver inseguro, então você vai utilizar fechamento por venda adicional. Então você vai utilizar a técnica chamada fechamento por venda adicional. Fechamento por venda adicional é quando você perceber que o seu cliente ele não está inseguro naquilo que ele vai dizer. Ele não está inseguro no produto que ele vai comprar. Então, você vai utilizar a técnica de fechamento, chamada fechamento por venda adicional. Vou colocar aqui para vocês agora. O fechamento por venda adicional é toda vez que você perceber que o cliente não está inseguro naquilo que você está oferecendo. Então, você vai apresentar para ele a técnica chamada fechamento por venda adicional, que eu vou explicar agora. Voltando aqui, ficou melhor assim, né? Então, fechamento por venda adicional é toda vez que o cliente não estiver indeciso, não está inseguro. O cliente está inseguro, então eu vou pegar aqui, fechamento induzido. Vou induzir o cliente, dando algum tipo de benefício para ele poder comprar. O cliente não está inseguro, então eu daqui, ó, vou vir para cá, que é fechamento por venda adicional. O que é fechamento por venda adicional? Eu vou oferecer para o cliente outro produto. É isso que eu vou fazer, né? Vou oferecer para o cliente outro produto. Sei lá, o cliente comprou um tênis, vou oferecer a meia. Ele comprou a calça, vou oferecer o cinto. Ele comprou a bolsa, vou oferecer a sandália. Enfim, é fechamento por venda adicional. É importante realizar isso, sim. O cliente pode até não querer o produto adicional que você está oferecendo, mas tem que oferecer, porque você só vai saber se o cliente vai ter interesse ou não nesse produto adicional que você está oferecendo, se você oferecer. Se você não oferecer, não tem como saber. Então, é chamado fechamento por venda adicional. Primeiro, fechamento induzido, né? Se o cliente estiver indeciso ainda, inseguro para comprar. Se ele não está inseguro, você vem aqui para fechamento por venda adicional. Esse é o caminho que deve percorrer o vendedor na hora de oferecer o produto, de realizar o fechamento. Primeiro, ele vai utilizar aqui o fechamento ativo, para confirmar que o cliente tem interesse. Depois, fechamento alguma dúvida ou alguma pergunta, para eliminar qualquer tipo de dúvida sobre o produto ou sobre o serviço que está sendo oferecido. Né? Depois, você utiliza o fechamento por alternativas, em situações em que o produto vai ser comprado na hora. Fechamento assumido quando ocorre preenchimento de contrato, preenchimento de pedido, talão de pedido, coisa desse tipo. E se o cliente estiver inseguro, fechamento induzido. Se ele não estiver inseguro, oferece outro tipo de produto. Isso, então, é chamado fechamento, técnicas de fechamento. Eu fiz um resumo aqui também, além desse gráfico, eu fiz um resumo aqui também de cada uma dessas técnicas de fechamento para apresentar para vocês, né? Coloquei fechamento, alguma dúvida, alguma pergunta. Se o vendedor fez a sua apresentação corretamente, então o fechamento deveria ser tão simples e automático quanto perguntar para o cliente se ele tem alguma dúvida ou se ele tem alguma pergunta. Quando o cliente disser que não tem, você simplesmente pega o formulário ou o contrato e começa a preencher o pedido. Aí você já passa para o fechamento assumido. Fechamento assumido.
O vendedor somente deve usar esse tipo de fechamento quando o possível cliente comprador indicar ser receptivo. Em outras palavras, você somente deve utilizar esse fechamento, não só esse, como os demais, somente quando você perceber que o cliente tem interesse. Pois, do contrário, poderá irritar e estragar toda a oferta, toda a venda. Um exemplo típico disso é tirar o bloco de pedidos e começar a preenchê-lo, como se a venda já tivesse sido realizada. Outra opção é usar as seguintes frases, supondo que o cliente já comprou. Por exemplo, então, podemos entregar na sua casa semana que vem? Quantos o senhor vai levar? Onde manda entregar? Mas atenção, se o cliente disser, opa, espera aí, eu não disse que iria comprar, trate o assunto com naturalidade, responda às objeções e continue o atendimento. Então, se o cliente chegar e falar assim, opa, mas eu não disse que eu iria comprar, então você volta lá para o fechamento alguma dúvida, alguma pergunta. Pergunte para ele, mas o senhor tem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta? Se ele falar que não, volta para o fechamento por alternativas ou fechamento assumido. Não é para se estressar aqui nem perder o seu equilíbrio, né? Se o cliente falar, opa, eu não disse que eu iria comprar, então você trate o assunto com naturalidade, né? Respira fundo e pergunta para o cliente, mas o senhor tem mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta? Né? E se o cliente falar que não tem, se o cliente falar que tem, você responde. Se o cliente falar que não tem, então você retorna às técnicas de fechamento naquela ordem que eu passei para você no gráfico. A próxima que nós precisamos falar é o fechamento por alternativas. Eu botei um resumo aqui, né? Essa é uma forma avançada de tentativa de fechamento. É bom usá-la quando tiver segurança em relação à situação da venda. Aquela história que eu falei antes, né? Somente deve utilizar quando você perceber que o cliente tem interesse. E consiste em fazer perguntas direcionadas para a confirmação e o fechamento da negociação. Por exemplo, o senhor prefere pagar em cheque ou cartão? O senhor vai parcelar em 2 ou 3 vezes? Vai levar o azul ou o vermelho? Entrega na sua casa ou no seu escritório? O senhor prefere que entregue na segunda ou na terça? Entrega de manhã ou de tarde? Né? Vai ser no Visa ou no Mastercard? Vai levar 1 ou 2? Isso são técnicas de fechamento por alternativa. Fechamento ativo é aquele que eu já falei no início, né? Essa técnica exige que o cliente responda fisicamente aquilo que o vendedor está dizendo, como, por exemplo, sente-se aqui para que possamos preencher esse formulário do pedido, ou, por favor, veja se todas as informações do contrato estão corretas e assine na linha pontilhada. Então, são técnicas, esse fechamento ativo, como eu disse no início, tem por objetivo verificar se o seu cliente tem interesse. Está incluído também no fechamento ativo o ato do cliente experimentar, degustar alguma coisa, saborear, testar, usufruir, né? E são, sei lá, a fone de ouvido, ele vai e volta lá para poder ouvir, ele vai assistir televisão, ele usa o computador, mexe no celular, degusta alguma coisa, experimenta alguma coisa, bebe alguma coisa, né? Bota um calçado, um tênis, alguma coisa assim, dirige o carro. Isso tudo são comportamento ativo que envolve, que se o cliente fizer, é um indício, é um forte sinal de que ele tem interesse naquilo que você está oferecendo a ele. Fechamento induzido são pequenas bonificações que você dá ao cliente naquele momento para que ele feche para o cliente, para que ele feche a venda naquele momento. Esse é o último que nós temos. A tabela vai mudar amanhã. Se o senhor comprar hoje, vai economizar 10%. O senhor também ganha 2 travesseiros junto com a cama. Aqui é importante saber até onde você pode ir. Mas observe, você só vai utilizar fechamento induzido quando você perceber que o cliente está inseguro, está precisando ainda de empurrãozinho para comprar. Esse empurrãozinho é algum benefício que você dá a ele. Você não vai utilizar o fechamento assumido logo no início. Você só vai utilizar o fechamento assumido no final, como se fosse uma carta na manga. Só vai utilizar quando você perceber que o cliente está reticente para comprar, que está inseguro para poder comprar. E, por fim, falamos sobre fechamento por venda adicional. É quando o cliente não está inseguro, né? Ele vai comprar, você percebe que ele vai comprar aquele produto, então você oferece outro, né? É quando o vendedor pergunta se o cliente quer levar mais alguma coisa para acompanhar aquilo que está comprando, agindo como se a venda já estivesse garantida. O cliente pode até dizer que o item tradicional, o item adicional não lhe interessa, mas o item principal fica quase como que garantido. E se ele aceitar o adicional, ofereça outro. Afinal de contas, você só vai ter sucesso em vendas se oferecer. Bem, pessoal, com isso nós hoje desenvolvemos as chamadas técnicas de fechamento. Falamos sobre 6 técnicas de fechamento, mas eu quero deixar destacado uma coisa, né? Na verdade, são 2. Primeiro, só devem ser utilizadas técnicas de fechamento quando você perceber que o cliente tem
interesse. E a segunda, as técnicas de fechamento são técnicas utilizadas para conduzir, para levar o cliente a algum ato de compra. Lembram quais são os atos de compra? Para que fique bem memorizado, quais são os atos de compra que as técnicas de fechamento vai levar o cliente a ela. Assinar o contrato ou o pedido, efetuar o pagamento através de cartão de crédito ou através de cheque ou dinheiro, confirmar ou fornecer os dados pessoais, escolher o produto que vai levar, combinar a entrega, coisa desse tipo, né? São atos de compra. Então, o objetivo das técnicas de fechamento é levar, conduzir o cliente a algum tipo de ato de compra descrito aqui. Ok, pessoal? Com isso, a gente chega ao final da aula de hoje.